Então vamos lá para a palavra. Eu tive uma inspiração hoje à tarde, a gente teve um tempo muito precioso ali na casa do pastor. Aí foram algumas pessoas que eu amei conhecê-las nessa tarde, né? O pastor João, Jéssica, Suelen, Thales, Rayane. Enquanto eu conversava, irmãos, com o melhor padeiro de Porto Alegre, e eu aprendi uma expressão nova que me chamou a atenção. E à medida que ele foi falando sobre a sua experiência, a sua habilidade em fazer pães, então ele vai me dizer que pela primeira vez algo inusitado aconteceu. Ou seja, o pão dele, eu esqueci a expressão, gente, abatunou. Olha aí, gente, abatunou? Abatumou. O pão dele pela primeira vez abatumou. E quando eles falaram isso, eu falei que interessante. Lá em Minas a gente fala encroou, porque eu sou natural de Belo Horizonte. Então lá a gente fala o pão encroou, o bolo encroou, mas abatumou, foi a primeira vez que eu vi. E ali, a gente rindo tal, mas eu fui no espírito, algo me veio na mente. E eu parei para pensar, gente, quando ele fez o pão, de fato havia ali o fermento, porém ele não estava operante. E por não ser um fermento operante, ele não realizou aquilo que se esperava. Ele tinha que fazer a massa crescer. E naquele instante, quando eles foram embora, eu fui para cima, lá para o pináculo do templo, falar com o Senhor. Enquanto lá eu estava falando com o Senhor, isso me veio no coração. E o Senhor começou a falar comigo. Às vezes nós temos o conhecimento, daquilo que é fé, devido àquilo que escutamos. Quando você para ouvir o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, no versículo 17 especificamente, ele deixa claro que à medida que você escuta a palavra de Deus, fé é gerada no seu coração. E é interessante que à medida que você sai apenas do campo do conhecimento e começa a praticar, conforme Tiago vai dizer em sua carta, aí sim nós teremos uma fé operante, uma fé que produz resultados, Uma fé que é capaz de nos fazer discernir, entender o que Deus pode, o que Deus quer e como Ele quer que nós nos movamos. É interessante, queridos, que até aquilo que nós pensamos fazer, é interessante receber da parte do Senhor um discernimento. Mesmo que sejam coisas lícitas, mesmo que sejam coisas boas, a gente precisa de uma direção espiritual. E toda essa movimentação que vem da parte de Deus, ela acontece por meio da fé. Então, se tudo é por meio da fé, isso significa que a minha fé não pode abatumar. A minha fé não pode abatumar, irmãos. Ela precisa ser operante, para que assim eu possa ver as manifestações sobrenaturais, as quais Deus já liberou por meio da sua palavra. E é interessante que quando nós ainda falando sobre esse aspecto de fé, nós entendemos que Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, que a fé ela vai gerar em nós o quê? Uma confissão. Mas essa fé, à medida que ela é alimentada pela palavra, a mente se renova e nós começamos a nos mover em conformidade com ela, nós falamos, nós declaramos, nós trazemos à existência coisas que ainda não vemos de forma natural, mas no Espírito nós já temos a convicção e o vislumbre daquilo que Deus já falou. Então isso gera em nós uma convicção que nos impulsiona a andar em conformidade com aquilo que foi liberado. Por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para um aspecto diferente. Eu não quero falar hoje sobre convicção de fé, sobre confissão de fé, mas eu quero falar sobre a visão da fé. Além dessa fé operante produzir em nós ações correspondentes, uma delas que eu e você precisamos estar atentos é que a fé tem uma forma de enxergar as coisas. E é interessante que quando a gente fala sobre essa visão da fé, nós vamos perceber que é um apelo da parte de Deus, nos fazendo entender que eu e você não podemos nos mover de acordo com a nossa ótica natural. Ela é muito limitante, irmãos. Por quê? Quando eu e você nascemos de novo, nós não podemos perder de vista algo muito importante. Nós passamos a lidar com duas verdades. Diga após mim, por gentileza, após o novo nascimento, eu passei a lidar com duas verdades. Quais são essas verdades, irmãos? Uma verdade natural e uma verdade espiritual. A gente lida com essa esfera no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A nossa vida vai estar permeada por decisões que estão firmadas naquilo que é natural, como também naquilo que é espiritual. Só que quando eu não torno a minha fé operante, quando eu não estou alicerçando a minha fé na palavra de Deus, a tendência natural é se mover mais com base naquilo que é natural.
E essa forma de agir, ela traz improdutividade. Nós não conseguimos ver e obter os resultados esperados. Então é tão importante nós fazermos essa distinção. Eu gostaria para usar como ilustração o texto de 1 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. Quando a Bíblia vai falar sobre o rei da Síria, que inúmeras vezes arquitetou planos contra Israel, mas todos eles foram desfeitos pelo poder de Deus. A ponto do rei ficar incomodado e pensar: tem um X9 no meu palácio, tem um dedo duro, um linguarudo, um fofoqueiro que conta tudo o que eu estou planejando para pegar Israel de surpresa. Então o texto vai falar: olha, rei, nós não falamos nada para ninguém, até quando o senhor está aí no seu íntimo, no seu quarto, onde não há ninguém, só do senhor falar, sozinho consigo mesmo, o que o senhor está pensando em fazer, eu não sei como. Tem um camarada chamado Eliseu, que o homem escuta tudo. Ele parece uma antena de Wi-Fi, pega tudo. E ele vai e delata, e ele conta, e ele fofoca para o rei de Israel os seus planos. Então a Bíblia vai dizer que ele envia soldados para aquele lugar. E algo me chama a atenção, irmãos. Quando eles acordam pela manhã, o servo do profeta, ele enxerga um cenário desfavorável. Ele vê carros e cavaleiros, e o seu coração se desespera. Então ele vai dizer: ai, meu Senhor, o que faremos? A fé não nega a realidade, amém? Então de fato ele estava vendo uma oposição. Havia de fato um exército poderoso, numeroso, habilidoso, treinado, preparado. Faziam isso o tempo todo. Então eram pessoas capazes de pôr em uso tudo aquilo que eles tinham aprendido como táticas de guerra. Então, de acordo com aquela verdade natural, aquele homem não via uma solução. Ele não conseguia enxergar algo que pudesse acontecer para que eles fossem livres daquela condição. Veja, por causa dessa visão voltada somente para aquilo que era natural, ele foi conduzido para um lugar de medo, para um lugar de desespero. E automaticamente, nesse ambiente onde a fé oscilou e a incredulidade começou a ditar a regra ou o ritmo das coisas, a sua confissão foi errada. Pois ele não estava, quando eu falo confissão errada, não porque ele tinha que negar as circunstâncias, mas porque ao invés dele focar no Deus que traria livramento, ele estava olhando fixamente, atentamente para a impossibilidade. E por causa disso ele estava dizendo: ah, meu Senhor, o que faremos? Aí o profeta vai dizer o quê? Rapaz, não tenha medo. Se você olhar naturalmente falando, não faz sentido o que o profeta está dizendo. Como eu não vou ter medo? Olha a cara daquele lá, olha o tamanho da espada que ele está segurando. Um golpe, ele me parte no meio, como eu não terei medo? Então veja, naturalmente falando, aquele homem de fato tinha motivos para se desesperar. Mas de repente o seu senhor, o seu líder vai dizer para ele: não tenha medo. Aí ele olha para aquilo: como assim não ter medo? Aí foi a hora que o profeta faz a oração, para que aquele homem não apenas focasse em uma verdade natural, mas que os seus olhos fossem abertos para uma verdade espiritual. Porque enquanto ele estava olhando apenas para aquilo que era natural, ele estava aterrorizado, ele estava com medo, ele estava ansioso, ele estava inquieto. E o profeta sereno e calmo, vendo a mesma posição, irmãos. O profeta estava vendo os mesmos inimigos, a mesma dificuldade. E a palavra dele foi a seguinte: não tenha medo. E por que ele não deveria temer? Aí ele vai explicar: porque maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Veja, irmãos, naturalmente falando, não faz sentido. Como assim? Apenas dois, naturalmente falando, contra o exército numeroso, e o profeta ainda diga: maior aqueles que estão conosco. Aí aquele cara, eu imagino ele fazendo assim: mas quem está conosco? Então ele faz oração: abra os olhos dele, para que ele veja. Ele não estava sendo curado de cegueira naquele momento, irmãos. Os olhos dele eram bons, mas o que precisava é que os seus olhos espirituais se abrissem, para que a visão espiritual estivesse alinhada com a visão da fé. Porque os homens olham de forma natural para as circunstâncias e não encontram uma solução. Mas quando você olha para uma situação adversa com o olhar da fé, com a ótica da fé, o seu olhar não está na impossibilidade, mas o seu olhar está naquele que transforma a impossibilidade em coisas possíveis. No Deus que reverte todo e qualquer quadro contrário, irmãos.
Então, quando os olhos daquele homem se abriu, ele viu o quê? Carros de fogo, cavaleiros de fogo, ou seja, ele enxergou a verdade espiritual que sempre vai sobrepujar a verdade natural, irmãos. Por isso que quando os desafios se levantam, quando as adversidades vêm, quando a oposição se manifesta, quando eu e você tomamos uma decisão de ir além, ou então de seguir cabalmente aquilo que Deus está nos dizendo, os nossos olhos não podem ficar firmados naquilo que é natural. Os nossos olhos precisam focar naquilo que é espiritual, porque isso vai trazer a mim, a você, a convicção necessária. A primeira delas, que nunca estamos só. Ele garante estar presente até a consumação dos séculos. Poderemos sempre contar também com seu favor, com sua intervenção, com seu sobrenatural, com a sua manifestação gloriosa. Isso nos faz viver uma vida, queridos, muito mais além daquilo que a ótica natural pode nos proporcionar. E a fé tem esse poder de nos impulsionar a viver uma vida de fato pautada no sobrenatural, irmãos. Deixa eu te falar, o sobrenatural não é uma coisa que precisa apenas acontecer de momentos em momentos, irmãos. Não é evento como Copa do Mundo, Olimpíadas, entre outras coisas, não. O sobrenatural, ele precisa ser algo natural na vida do cristão. Porque nós servimos um Deus sobrenatural. Além disso, habita dentro de nós um espírito sobrenatural. E nós somos revestidos também de uma unção sobrenatural. Então o sobrenatural precisa ser algo comum para nós. Não no sentido de banalização, mas para que a gente entenda que em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente sempre vai poder contar com esse agir sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? E é por isso que os nossos olhos precisam se abrir, para que a gente não seja movido por aquilo que é natural. E como base de tudo aquilo que eu falei até aqui, Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, no versículo 7, onde ele vai falar: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Que coisa linda, irmãos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. E essa convicção, ela precisa estar latente no nosso coração, porque a fé nos faz enxergar o invisível, irmãos. Porque às vezes quando eu e você recebemos de Deus uma palavra, uma direção, talvez naturalmente falando, aquilo não faz sentido. Eu mesmo já recebi várias direções de Deus, que na hora quando eu ouvi, eu pensei: como assim, Senhor? Uma delas mesmo foi sair da igreja, que o meu pai é pastor lá em Belo Horizonte, uma igreja abençoada, para se associar ao Ministério Verbo da Vida, mas foi uma direção tão clara como a água. Mas na minha cabecinha, no momento eu pensei: como assim, Senhor? Mas aí a fé começa a trazer clareza, mesmo quando você está no início da estação. Eu gosto sempre de dizer isso, porque foi algo que o Espírito me falou, enquanto eu obedeci essas decisões, porque quando eu ouvi de Deus o que eu deveria fazer, muitas pessoas me falaram: cara, você está na crise da meia-idade, só pode. Você deve estar com algum problema de cabeça, não faz sentido o que você quer fazer. Mas naquele momento, eu ouvindo todas essas palavras de incentivo, sabe, de encorajamento, porque o que mais acontece é você ser encorajado: vai que vai dar tudo errado, viu? São palavras assim que eu fui ouvindo, sabe, encorajamento, queridos, eu ficava tão feliz. Brincadeira. Mas então, de repente o Espírito Santo falou no meu coração uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele me disse assim: sabe, para muitos um passo de fé pode parecer que você está andando no escuro, mas por causa que você tem a minha palavra, independente daquilo que eles estejam enxergando, você sabe onde você está exatamente pisando. Por isso que nós não podemos nos mover por aquilo que vemos, mas sim pela fé, irmãos. Porque há momentos da nossa caminhada que eu e você vamos lidar com coisas que parecem ser contradizentes ou contraditórias àquilo que Deus falou. Você sabia disso? Às vezes há palavras claras da parte de Deus, e de repente quando você olha para aquilo que é natural, você vê uma incompatibilidade. Você olha: peraí gente, Deus falou isso, mas o que está acontecendo não tem nada a ver com aquilo que Ele falou. Ele me prometeu isso, Ele designou isso, como assim? Eu estou indo em direção, mas parece que vem aquele vento da oposição. Queridos, mas isso tudo é uma tentativa do diabo em tentar fazer desanimar, em te fazer desanimar. Eu lembro de uma vez, quando eu estava, gente, eu já cheguei a pesar quase 110 quilos, imagina, nesse tamanho, irmãos, nesse corpício. Não dá, né, irmãos? 110 é muita coisa.
E eu lembro que então eu decidi emagrecer, fui numa endocrinologista, e ali ela me passou uma dieta. 60 dias depois eu teria que voltar lá. Gente, aí eu segui cabalmente, porque eu sou muito assim, Caxias. Tudo que me dá para fazer, eu faço e tento dar o meu melhor e sigo à risca. Eu sempre fui assim. Então segui à risca. E quando eu volto lá, irmãos, eu estava 4 quilos mais gordo. Irmãos, pensa num negócio que me deixou indignado, chateado, revoltado. Quando eu subi na balança, eu pensei 114. Aí eu olhei assim, se essa mulher não me der uma justificativa plausível, eu não volto aqui nunca mais. E o primeiro McDonald's que eu passar, eu vou comer todo o cardápio num dia só. Isso foi eu formulando na minha cabeça, porque eu fiquei extremamente incomodado. E eu olhando para a cara dela, falei, doutora, está aqui minha esposa, ela é testemunha. Eu segui cabalmente, fiz passo a passo de tudo que a senhora me disse. Como assim eu estou 4 quilos mais gordo? Aí ela explicou a questão do metabolismo e foi falando, mas nada daquilo foi me convencendo. Até o momento que ela disse o seguinte, outra coisa que eu não posso deixar de te dizer. Você deixou seu corpo acostumado em uma condição onde ele estava tão acomodado, tão confortável, que no dia que você decidiu impor a ele uma transformação, ele não gostou. Ele estava tão, assim, se sentindo gostosinho onde ele estava ali, no lugar quietinho, aí de repente você impõe restrição alimentar, muda a alimentação, corta o açúcar, corta aquilo, então o seu corpo, ele revoltou-se contra você com a ideia de abalar o seu psicológico. Quando ela me disse aquilo, falei, meu Deus. E ali eu pude perceber, irmãos, que às vezes isso acontece também na nossa caminhada. Você vem tão animado e de repente vem coisas que começam a se opor. E é nessas horas que a gente precisa enxergar as situações não com base naquilo que é natural, mas com base naquilo que é espiritual. Um texto para ilustrar isso ainda melhor, eu quero compartilhar com vocês, está lá em 1 Reis, no capítulo 17, depois você lê em casa, a partir do versículo 8 até o versículo 16, você vai ver um momento quando Elias é conduzido pelo Senhor para encontrar com a viúva lá em Sarepta. Deus vai dar uma ordem para ele, e lá no versículo 9, Deus vai dizer o seguinte, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Agora eu quero que você guarde essa expressão, foi o próprio Deus dizendo ao profeta, dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Você pode repetir após mim? Dei ordem. Quem falou isso, irmãos? Deus fez o quê? Ele deu uma, mais alto, ele deu uma. Então Deus deu uma ordem. Então Elias, versículo 10, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, também traga um pedaço de pão. Veja, irmãos, eu não sei você, quando você vê uma pessoa pela primeira vez, pelo menos por educação, você faz o quê? Cumprimenta, né? Oi, fulano, meu nome é esse, beleza? E aqui, você poderia, né? Mas ele já chegou diretamente falando o quê? Minha filha, me dá água e algo para comer, porque eu estou com fome. Por que o profeta teve essa atitude? Porque ele trazia no coração a palavra que Deus havia dito. Deus falou com ele o quê? Pode ir lá, que eu dei ordem. Eu não sei se você consegue ir para a mesma linha de raciocínio, mas quando eu vejo essa expressão dei ordem, eu já vejo aqui de forma implícita como se Deus estivesse dizendo, pode ir lá, eu já falei com ela, inclusive ela está sabendo. Então quando você chegar lá, pode ter certeza que ela vai ser um instrumento de suprimento na sua mão. Veja, irmãos, a palavra liberada, o profeta obedece àquilo que foi falado, em conformidade com tudo aquilo que Deus havia dito, ele se moveu, ok? Então o profeta não estava ali seguindo a sua própria intuição, ele estava sendo guiado pela palavra. Então por isso ele chega no lugar certo, encontra a pessoa certa, mas aparentemente as coisas não estavam se encaixando. Porque ele chega e relata, fala com aquela mulher, compartilha com ela e pede água e pão. Então ela vai trazer um relato dizendo para ela o seguinte, no versículo 12. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nem um pedaço de pão em casa. Só me restou um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro.
Se você olhar para a resposta dessa mulher, e se o profeta se deixasse levar por essa constatação natural, porque ela não estava mentindo, ela estava trazendo à tona uma realidade, se ele deixasse se levar por aquilo que a verdade natural estava dizendo, irmãos, qual seria a reação dele? Será que Deus se enganou? Será que Deus me mandou para o endereço errado? Será que não era para estar aqui neste lugar? Será que não era para eu ter encontrado com essa mulher? Como assim? Ele me disse que ela me sustentaria, mas ao chegar aqui eu pego uma mulher em um estado de necessidade, de escassez. Como assim? Naturalmente ele poderia chegar nessas conclusões, mas foi assim que ele se moveu, irmãos? Não. Por que que ele não se moveu desta forma? Porque ele sabia que se Deus havia dito para que ele fosse àquele lugar, independente da situação com a qual ele se deparasse, só pelo fato dele ter a palavra de Deus validando a sua ação, o seu caminhar até aquele local determinado por ele, era certeza que algo sobrenatural se manifestaria. Porque o que vai garantir que a promessa se cumpre, queridos, é aquilo que Deus falou, irmãos. O que Deus falou, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, não volta vazio. Ou seja, aquilo que Deus libera, vai acontecer. Aquilo que Deus fala, o sobrenatural se manifestará. E com essa consciência, o profeta então, não se deixa levar por aquilo que era natural. E ele olha para aquela situação, que de acordo com o relato daquela mulher, era difícil de se resolver, mas ele não se abala por aquela oposição, porque ele sabia, Deus falou, então Deus vai cumprir. É o que a visão da fé nos proporciona, enxergar além daquilo que é natural, irmãos. Você não tem uma visão limitada quando você olha para as circunstâncias pela fé. Você consegue ver já o final, a linha da chegada. Enquanto aquela mulher, baseada no natural, via morte e falta de livramento, o profeta já enxergava abundância, irmãos. Ele já enxergava provisão sobrenatural. Quando ele toma a atitude de dizer para ela, pega a quantidade de vasilha que você puder com seus vizinhos, tudo isso ele faz com base na palavra, irmãos. Independente do que aquilo natural te disser, quando você tem a palavra de Deus, quando você dá respostas, você age em conformidade com ela, você vai receber direções claras de coisas que vão ser usadas por ele, para que aquilo que é contrário se torne favorável, para que o sobrenatural se manifeste. Então, pelo poder da palavra, o profeta foi agindo, foi falando, foi dizendo o que aquela mulher deveria fazer, e aquela mulher seguiu cabalmente cada palavra liberada, e o resultado foi o que, irmãos? Uma provisão abundante. Uma provisão abundante. Sabe por que Deus foi me dizendo essas coisas hoje à tarde? Eu tinha outra coisa preparada, mas Ele foi me direcionando para isso, para falar para você, pelo Espírito, querido, que independente das coisas que hoje possam ser uma oposição na sua vida, você tem a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é capaz de dar a você toda a estratégia necessária, tudo aquilo que você precisa fazer. Ela vai trazer também as conexões certas. Veja, aquele homem foi deslocado de onde estava para ir até aquela mulher. Então eu declaro, Deus colocando no seu caminho pessoas que de fato serão facilitadoras e vão auxiliar você no cumprimento daquilo que Deus disse, que vai auxiliar você no cumprimento daquilo que foi liberado por Ele, querido. Sabe, irmãos, nós precisamos crer nisso. Deus está nos guiando a cada passo que eu e você confiamos nele. Eu não preciso entender naturalmente, irmãos, eu só preciso perceber no Espírito. E a fé me ajuda a ignorar aquilo que a mente está tentando usar como freio, e me empodera, me habilita a se mover por aquilo que eu estou carregando por dentro, que é a convicção naquilo que Deus falou. Na convicção daquilo que Deus falou. Irmãos, eu tenho hoje, morando comigo lá em Campina Grande, a Ana Luísa, de 19 anos, está comigo aqui o Isaac, de 15, e temos mais 2 filhas que já estão casadas. Ana Luísa, quando tinha 3 anos de idade, eu saí para ministrar num culto, eu e a Flávia, e quando nós estávamos retornando para casa, minha mãe me liga, Charles, a Ana Luísa está muito prostrada, está muito febril, ela está muito inquieta, muito estranha.
Falei, mãe, ok, vou passar aí para pegar ela. Vocês estão indo para onde? Estamos indo para casa, ok. Me desloco para lá e passo lá para pegar a Ana Luísa. Então, no caminho, enquanto nós voltávamos, eu e a Flávia começamos a orar em línguas por ela e a declarar a cura. E quando nós chegamos na casa dos meus pais, a Flávia falou, Charles, acho que eu vou dar um banho na Ana Luísa, um banho um pouco mais friozinho, e eu creio que vai ser bom, vai ajudar aí na baixa dessa temperatura. Enquanto a Flávia dava banho na Ana Luísa, ela me grita, Charles, por favor, vem aqui. Aí eu achei estranho pela forma como ela me chamou. Aí quando eu chego na porta do banheiro, a Ana Luísa começou a convulsionar no colo dela. E ela convulsionava, e na hora eu comecei a orar em espírito, puxei a língua dela para fora para desenrolar, e aí a gente colocou ela num lençol, do jeito que ela estava mesmo, a gente foi para o hospital, e durante todo o percurso nós fomos orando. E Belo Horizonte, você sabe, né, como qualquer capital, o deslocamento às vezes não é tão fácil. Então nós gastamos quase meia hora para chegar no hospital, e ela foi todo o trajeto convulsionando. Até então eu não fazia noção que esse tempo de convulsão poderia ter trazido algum tipo de sequela. Depois que os médicos me disseram, talvez 5 minutos de convulsão já pode ser um problema na vida de alguém. E ela convulsionou por quase 30 minutos. Aí chegando lá, os médicos deram tanto remédio que ela entrou em coma induzido. E naquele momento, eles foram fazendo, irmãos, aquela bateria de exames, tomografia, eletro da cabeça, tudo que você pensar, tiraram o líquido da coluna dela, porque suspeitaram até de meningite, foram tantos exames, e eles não conseguiam descobrir nada. E naquele quadro, aí estávamos lá, eu, meu pai, minha mãe, a minha esposa, meu sogro e a minha sogra. Meu sogro é muito apavorado, ele estava agitado, andando para um lado para o outro. Eu achei que uma hora o chão do hospital ia furar, de tanto que ele andava assim. Irmãos, e naquele momento, eu vendo aquela situação, eu tinha tudo como pai para me apegar naquilo que era natural. E quando eu percebi que o meu coração começou a ficar inquieto, eu me posicionei. Eu pensei, não, tem uma verdade natural, é fato, ela está passando mal, mas também tem uma verdade espiritual. E a Bíblia garante em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E é nisso que eu me apego, é a isso que eu vou recorrer. Comecei a citar os textos de cura no meu coração, na minha mente, e aí comecei a orar em línguas novamente. Irmãos, de repente, uma paz tão sobrenatural inundou meu coração e calmou a minha mente, desacelerou meus pensamentos. Irmãos, eu fiquei tão calmo, mesmo diante de toda aquela tempestade, e eu percebia que era algo sobrenatural acontecendo naquele momento. Aí meu sogro uma hora olhou para mim e me disse, sabe, Charles, a sua calma está me irritando. Porque não é possível. A filha estribuchando na maca e você nessa, a gente usa essa expressão lá em Minas, nessa pasmeira toda. Que é o mesmo que ficar assim, parado, coisa do tipo. E ele falou, isso está me irritando. Mas, irmãos, aquela paz que excede a todo entendimento, porque mesmo diante das oposições, quando você não deixa se levar pelo natural e se agarra no espiritual, a paz que excede a todo entendimento guarda a sua mente e o seu coração. E com a mente e o coração guardados, você não se move, nem pela incredulidade e nem pela ansiedade. Você permanece no lugar determinado pelo Senhor e verá com seus olhos o sobrenatural acontecer. Então, 4 dias depois, Ana Luísa acorda na UTI pediátrica. E claro, tinha 3, 4 anos, não verbalizava ainda de forma perfeita, mas do jeitinho dela, ela fez uma pergunta, por que estamos aqui? Aí a Flávia contou, olha, você passou mal, e a Flávia chorou, né, quando ela acordou falando, tal, você passou mal, e nós te trouxemos para cá, tal. Aí ela fala, por que eu estou de fralda? É porque você veio sem roupinha, então foi necessário colocar a fralda em você. Mas nós estamos tão felizes, filha, de ver você aqui falando com a gente. Ela, mamãe, eu sei, Jesus me pegou pela mão e me trouxe. Ela falou assim com a gente, não esqueço isso nunca mais. E quando ela acordou falando dessa forma, a enfermeira chorou. Quando a enfermeira chorou, eu achei estranho. Aí ela corre, irmãos, aí chegou um batalhão de médicos, acho que uns 30. Nunca vi tanto jaleco branco na minha vida. E aí eles abriram o olho da menina, é martelinho para cá, mexe para cá, põe termômetro, põe luz aqui, olha o ouvido, não, leva para tomografia, leva não sei para onde. Aí olhando aquele alvoroço todo, eu falei, por favor, por que estão todos assim agitados? Porque eles estão sem entender, porque nós já estávamos esperando ela acordar cega, muda, sem andar, ou até mesmo entrar em estado vegetativo devido ao longo tempo que ela ficou convulsionando. Mas a menina acordou como, gente? Falando,
vendo, andando. E hoje ela está lá em Campina Grande fazendo psicologia na Facisa. Esse é quem, irmãos? O nosso Deus. O mesmo ontem, o mesmo hoje, que será para sempre. O Deus que fez milagre, faz milagres e ainda continuará fazendo milagres. É o Deus extraordinário, irmãos. É esse Deus a quem eu e você servimos. Este é o nosso Pai. Por isso que eu e você não devemos nos mover com aquilo que é natural e firmar os nossos pés naquilo que é sobrenatural, porque a palavra do Senhor se cumprirá, querido. Outro texto que me chama a atenção, irmãos, foi a travessia do Rio Jordão, lá em Josué capítulo 3, versículo 14. Eu acho esse texto extraordinário. Hoje à tarde, enquanto eu li esses textos, meu coração foi saltando de alegria. E então o texto vai dizer o seguinte: o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles, e era a estação da colheita. Essa é uma informação importante, irmãos. Por quê? Por causa dessa estação da colheita, o texto agora vai explicar: e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio. Vamos entender e contextualizar esse texto para você compreender ainda mais. Eles receberam a palavra que eles precisavam entrar aonde? Na terra prometida. Deus já havia dado a eles um lugar, o qual já havia sido prometido para Abraão lá atrás. Então chegou o momento certo, a hora certa, o momento estabelecido por Deus para que eles se apropriassem da terra. Porém havia uma oposição. Qual era a oposição? O Rio Jordão. E não era possível atravessá-lo andando e nem nadando por causa da correnteza. E o texto aqui é claro: as águas estavam cheias, porque era a época do ano onde o Jordão fica mais cheio. Então não tinha como eles atravessarem andando, a não ser que o sobrenatural se manifestasse. Então, quando eles chegam diante daquela dificuldade, Deus garante, Deus promete, dizendo o seguinte: olha, quando os sacerdotes pisarem nas águas, elas serão cortadas e vocês atravessarão. A ordem de Deus foi clara. Aí quando você vai ver no versículo 16, foi o que me chamou a atenção hoje à tarde, aí você vai ver o texto dizendo o seguinte: a correnteza acima daquele ponto foi interrompida. Que ponto, irmãos? Que ponto é esse que a Bíblia está falando? O ponto onde os sacerdotes pisaram. Ou seja, o lugar onde Deus disse para eles: vocês vão ficar aqui, vocês vão pisar nas águas, e quando vocês pisarem nas águas, um milagre vai acontecer, elas serão cortadas e vocês atravessarão. Mas eu quero chamar sua atenção para algo muito importante. Olha só, a correnteza acima daquele ponto, ou seja, eles estavam em um lugar, mas acima daquele lugar que eles estavam, o texto continua dizendo, foi interrompida. E começou a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, ou seja, abaixo que estava... abaixo daquilo que onde eles estavam, foi para o Mar Morto, e a água que estava acima daquele ponto que eles estavam, começaram a se acumular próximo à cidade de Adã, perto dos arredores de Zaretã. E então todo o povo atravessou em frente à cidade de Jericó. Então para pensar. Quando o Espírito me falou isso hoje à tarde, eu fiquei feliz demais. Pensa, eles se posicionaram em frente à cidade. Aí Deus disse: vocês vão pisar nas águas e elas serão cortadas. Então vêm os sacerdotes, carregando a arca, e pisam. Porém, no local exato onde eles pisaram, aparentemente falando, nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque as águas foram se acumular lá perto de Adã, e a outra parte das águas foram correndo para onde? Para o Mar Morto. Aí me veio a curiosidade de pesquisar aproximadamente a distância do ponto onde eles estavam até a cidade de Adã, nos arredores de Zaretã. Aí na minha pesquisa, hoje à tarde, eu descobri que onde eles estavam, até as águas, o local onde as águas estavam acumulando, tinha aproximadamente 30 quilômetros de distância. 30 quilômetros de distância. O que fica a 30 quilômetros de distância de Porto Alegre? Fala alto, gente. Gravataí fica a 30 quilômetros de Porto Alegre. Agora para pensar. Deus falou para vocês pisarem aqui nas águas. Aí Ele falou com vocês aqui. Mas só que, ao pisar,
naturalmente, nada estava mudando. Mas a palavra de Deus se cumpriu na hora. Porque eu não preciso ver para saber que Deus está fazendo. Eu só preciso crer. Porque quando Ele fala, o que eu preciso fazer é me posicionar em fé. Então o que esses homens fizeram? Se posicionaram em fé. As águas começaram a baixar ali diante dos olhos deles? Naquele momento não, porque elas começaram a se acumular lá em Gravataí. Ou seja, então à medida que eles permaneciam em fé, as águas iam se acumulando lá. E à medida que as águas iam se acumulando lá em Gravataí, aqui em Porto Alegre, o que aconteceu? Com o passar do tempo, as águas foram baixando, 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 até tornar o quê? Terra seca. O que eu quero te dizer nessa noite? Aquilo que Deus falou para você, de fato vai se cumprir. E se Ele te deu uma palavra clara, dizendo para que você permaneça, então seu papel é posicionar em fé. Você não pode se mover nem para a direita e nem para a esquerda. Recuar não é uma opção. Desistir não é uma opção. Se a palavra diz permaneça, então você vai permanecer. Mas eu não estou vendo nada. Mas mesmo que você não esteja vendo nada aparentemente, Deus está se movendo desde o momento que a palavra foi liberada. Porque a palavra já entra em operação desde o momento que ela sai da boca de Deus. E à medida que ela foi liberada e ela começa a manifestar, se você se posiciona em fé, no lugar onde Deus determinou, aí com o passar daquilo que Deus está fazendo, movendo, agindo, trabalhando, aí você vai começar a ver as águas baixando, 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 e você atravessando, seja o que for preciso atravessar, para você chegar no local o qual Ele prometeu a você. E a fé nos ajuda a ter esse posicionamento, queridos, de não arredar o pé. Eu não sei se você conhece essa expressão, nós usamos muito em Minas. O que é não arredar o pé? É você não sair do lugar onde você está. Deus te plantou nessa igreja, Deus te plantou nessa cidade, Deus te plantou aqui. Você só se move se Ele falar. Do contrário, você permanece e o seu posicionamento de fé resultará em manifestação sobrenatural na sua casa, na sua vida, na sua saúde, no seu ministério, nas finanças, em tudo aquilo que envolve a sua vida, irmão. Sabe por quê? Aquilo que Deus faz não alcança apenas parte da sua vida, porque Deus quer que você seja pleno em todas as áreas da sua vida. O poder de Deus traz de forma abundante aquilo que é sobrenatural para tocar em todas as áreas da sua vida, sejam elas profissionais, sentimentais, sejam elas um desejo de ser mãe. Eu ouço pela fé, irmãos, eu não tenho o hábito de dizer essas coisas, mas agora está vindo do meu espírito isso. E esse negócio de começar a andar com o Fernando tem despertado esses negócios, sabe, irmãos? Essas palavras vindo assim, né, meio profética, né? Apesar de eu não ser profeta, mas acaba que eu estou dando umas profetadas aí. Pela fé eu estou ouvindo choro de bebê. Significa que mulheres aqui gerarão. Gerarão. Oh, aleluia. Mulheres aqui gerarão. Eu ouço pela fé, irmãos, eu estou falando sério. E deixa eu te falar uma coisa, nem sei por que eu vou dizer isso, mas eu estou seguindo a direção do Espírito. O diagnóstico da minha esposa era que jamais ela seria mãe, por causa de endometriose e ovário policístico. A médica disse, vocês nunca terão filhos. Só temos 4, gente. Nunca terão, sabe de nada, inocente. Se até ontem o diagnóstico é vocês não terão, a partir de agora é vocês terão. Porque o médico dos médicos está dizendo, mães gerarão filhos, mães gerarão filhos, mães gerarão filhos. Oh, aleluia! Departamento infantil vai crescer, gente. Vai crescer. Vai crescer. Sim, Senhor. Sabe de uma coisa? O Espírito me diz aqui agora. Pessoas com uma certa dificuldade nessa vida sentimental, há um destravar nessa noite. Não precisa ficar inquieto ou inquieto, fica calmo. Ah, mas até hoje não chegou, é porque Deus está caprichando. Fica tranquilo. É melhor do que você precipitar,
e pegar aquelas coisas que parece que a cara pegou fogo e alguém apagou com tamanco. Fica tranquilo, fica tranquila, Deus está caprichando. Toda vez que o seu coração fica ansioso, calma, o papai está caprichando. Fica tranquilo, fica tranquila. Gente, há um liberar glorioso da parte de Deus nessa noite, há uma unção fluindo aqui, de forma tão sobrenatural. Tudo o que eu e você precisamos é agarrar tudo aquilo que Deus está nos propondo nessa noite. Não mais nos moveremos de acordo com aquilo que é natural. Nos movemos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Porque não há verdade natural que possa sobrepujar a verdade espiritual. Não há relato natural que seja capaz de anular aquilo que é espiritual. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Pensa em uma coisa boa aí agora. Pensa aí, por um minuto, em uma coisa assim, boa, maravilhosa. Que você, nossa, eu quero isso muito. Pensa aí numa coisa tão bacana, bem legal. Pensou? Sim ou não? Pensou? Pois é, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além, abundantemente mais além daquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Amém, queridos? E é assim que eu e você devemos nos mover, irmãos, porque a fé é a certeza de coisas que eu não consigo ver naturalmente, mas pelo Espírito eu já sei que elas já são. E isso, queridos, faz com que eu e você não sejamos guiados nem pela ansiedade e pela incredulidade. Isso traz calma ao nosso coração, porque mesmo que os meus olhos naturais não estejam vendo, eu sei que Deus está fazendo. Para terminar, irmãos, Smith Wigglesworth, quase uma língua estranha esse sobrenome, né, gente? Eita glória. Ele vai dizer o seguinte: a fé começa onde a visão humana termina. Depois, A.W. Tozer vai dizer o seguinte: olhamos com os olhos da fé, quando confiamos no invisível, como se fosse visível. Eu gostaria que a mídia me ajudasse aqui, colocando a primeira imagem, por favor. Veja essa imagem. Eu não sei você, mas eu lembro de um fusquinha que meu pai tinha. E a gente carinhosamente o chamava de Chapolin, porque ele era vermelhinho. Esse fusquinha, irmãos, ele era como uma orquestra, sabe? E por que ele era como uma orquestra? A cada esquina, queridos, era um concerto. Jesus de Nazaré. Ô bichinho para dar problema. Mas é o que nós tínhamos na época. E eu lembro que quando nós pegávamos chuvas fortes, né, como nós temos lá em Minas, lá não é chuva, né, é tempestade, né? Parece que o mundo vai acabar. E o carro naquela época não tinha o ar-condicionado, não tinha desembaçador dianteiro e muito menos traseiro. Então o que acontecia? Ficava difícil, dificultava continuar o percurso. Por que eu estou te mostrando essa imagem? Para você perceber que é o que acontece espiritualmente quando nós deixamos a incredulidade influenciar a nossa visão. Você perde a capacidade de percepção. E ao perder a capacidade de percepção, a tendência é ter que parar, porque você não é capaz de enxergar. Aí você acaba se auto-sabotando, limitando o agir de Deus na sua vida, e se colocando num lugar onde você jamais deveria estar, porque ele nunca foi parte do plano e nem do propósito de Deus para a sua vida. Aí você não consegue avançar. E quando as pessoas param de avançar, a tendência natural é o quê? Questionar Deus, tentar entender o porquê de muitas coisas, e começa a reclamar. Aí acaba que às vezes a culpa recai até no pastor, coitado. Mas quando você para perceber, não é porque Deus não está fazendo, não é porque Ele não está se movendo, é porque essas pessoas se colocam em um lugar onde a percepção espiritual está obscurecida, porque a incredulidade está influenciando na forma de enxergar. Mas quando você deixa de andar por sentimentos e se move por fé, a fé amplia a sua visão. Independente da tempestade ao seu redor, vai acontecer isso aqui. Próxima imagem. Você vai ver o caminho. Não importa as nuvens nubladas.
as nuvens escuras, as nuvens nubladas. Não importa as nuvens escuras, não importa a chuva, porque a fé, ela amplia a sua percepção espiritual. É como se ela funcionasse como o desembaçador dianteiro e o limpador de para-brisas. Você não vai precisar interromper a sua caminhada, porque a fé amplia a sua visão, o que viabiliza meios pelos quais você não pare, mas que a cada dia você avance para o cumprimento de tudo aquilo que Deus quer para você e realizar também através da sua vida. Amém, queridos? Então a visão da fé, ela nos ajuda nesse sentido, a não me mover em conformidade com aquilo que é natural, mesmo vendo algo natural, mas o meu foco não está ali, está no Deus, que move de maneira sobrenatural, trazendo resolução para aquilo que é natural. Amém, queridos? Coloque-se de pé no seu lugar. Eu gostaria nesse exato momento de orar com você. Se os meninos quiserem fazer alguma coisa aqui nos instrumentos, fiquem à vontade. E eu gostaria que você nesse exato momento colocasse a mão sobre o seu coração. E se porventura você estava inquieto ou inquieto por alguma coisa, hoje é a noite de dizer basta, não me movo mais assim. Não ando mais assim. Se recuse mesmo a andar ansioso. Se recuse a andar ansiosa. Às vezes, naturalmente, as pessoas, sem perceber, elas declaram e dizem o seguinte: eu sou ansioso mesmo. Elas falam tão naturalmente. Mas, deixa eu te dizer, a sua vida mudou. O que era velho em relação à sua vida ficou para trás. Tudo se fez novo. Você hoje o quê? Uma nova criatura. Desde o momento que você foi resgatado por Cristo, hoje você conta com um poder sobrenatural, que te habilita a viver à altura daquilo que foi dado por Ele. Você não precisa mais viver preocupado. O papai cuida de você. O papai cuida de nós. Ele é o nosso provedor. Ele é o grande El Shaddai. Ele é o supridor. Hoje nós temos acesso ao seu trono da graça. E a Bíblia é clara, nós podemos chegar lá com confiança, irmãos. Crendo que Ele é o quê? Galardoador. Palavra essa que significa aquele que dá presentes, aquele que galardoa, dá presentes, que abençoa. O papai tem prazer, queridos, em abençoar você. Tanto é que ele vai usar uma analogia dizendo: se um filho pedir para o pai peixe, ele não vai dar pedra. Se pedir pão, não vai dar pedra. Se pedir peixe, ele não vai dar cobra. Porque o pai natural ama o seu filho, o nosso pai espiritual também nos ama, irmãos. E eu declaro essa paz que excede a todo entendimento, guardando os nossos corações, dia após dia, manhã, cada manhã. Algo que o Espírito me diz aqui nessa noite: você nunca mais vai perder noite de sono por causa das coisas do amanhã. Vai dormir, vai dormir. Carinhosamente diga para a pessoa que está à sua direita: meu irmão, vai dormir. Sabe por que você vai dormir? Porque aos amados Ele dá enquanto dorme. Até quando você dorme, o Pai já está trabalhando o seu amanhã. Vai descansar nele. Vai descansar nele. Vai descansar nele. Pai, nós te damos graças nessa noite. Agradecemos pelo seu amor maravilhoso e pela sua paz, que aquieta o nosso coração e a nossa alma. Obrigado pela sua palavra, que nos empodera de maneira tal que vivamos à altura de tudo aquilo que o Senhor liberou. E obrigado por essa certeza, que a fé nos faz enxergar além. Significa que eu não preciso viver pautado com aquilo que enxergo naturalmente, mas eu posso viver pautado com aquilo que o Senhor, naquilo que o Senhor me revela nas Sagradas Escrituras. E pela fé eu já posso desfrutar, deslumbrar, experimentar coisas que estão para se manifestar, coisas que já estão disponíveis, Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti nessa noite. Bendizemos o Seu glorioso nome nessa noite. E obrigado pela Sua graça, pelo Seu favor, pela Sua misericórdia, que nos habilitam, que nos capacitam a cada manhã, a cada dia, fortalecidos, supridos e abençoados. Isso não é algo ainda que acontecerá, já é uma realidade que temos em Ti. Somos supridos, protegidos e abençoados. Supridos, protegidos
e abençoados, supridos, protegidos e abençoados. Por isso nós te agradecemos nessa noite, Pai. Obrigado pelos seus feitos extraordinários. Obrigado pela sua palavra sobrenatural. Obrigado pelo seu amor fiel e cuidadoso. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.